Boa noite. Vereadora Eva Lorenzato reivindica melhorias nas estradas do interior. Estamos no assentamento Bom Recreio, a 12 quilômetros do trevo da Caravela. Aqui residem cerca de 40 famílias e o acesso é por esta estrada. A situação em dias de chuva é ainda mais crítica. Apresentado o projeto que atualiza taxas do Detran. Observando a determinação do STF, que elas devem ser um valor único pelo serviço, e também uma razoabilidade e uma maior justiça comparando o que os outros estados da região sul e sudeste cobram. Fortalecer a agricultura familiar, dando melhores condições a quem mora no interior, é uma das principais bandeiras da vereadora Eva Lorenzato. Ela está comprometida em verificar a possibilidade de aumentar o orçamento da Secretaria da área, além das questões relacionadas à internet no meio rural. Mas neste início de mandato, outra grande demanda já está sendo movimentada. Estamos no assentamento Bom Recreio, a 12 quilômetros do trevo da Caravela. Aqui residem cerca de 40 famílias e o acesso é por esta estrada. A situação em dias de chuva é ainda mais crítica e dificulta a vida de muita gente que precisa ir até o centro da cidade. Quase todos os dias, né? A gente tem uma coisa ou outra para ir, né? Tem o meu filho que é deficiente visual, que precisa ir nas atividades, né? Às vezes, muitas vezes na UPF, daí precisa, todo dia tem que sair, né? Por um motivo ou por outro. E a minha filha trabalha também fora todo dia. Mas a gente sofre muito porque é muito mal conservada, né, as nossas estradas, desde a geral até as entradas, principalmente as entradas. Até a minha entrada, para mim conseguir fazer ela, dar uma ajeitadinha uma vez, tive que quase que ir no Ministério Público, na Defensoria Pública lá pedir ajuda, né, por causa do meu filho que é deficiente visual, né, precisa de ir e vir, né. E a gente caminha também, a gente faz caminhada nas estradas, né, que ele precisa de atividade, né, daí tá difícil. E quando chove, fica ainda pior a situação. Não é só para mim, mas para todo mundo que mora aqui. A gente mora em 42 famílias, mais ou menos aí, né? 45 talvez. Mas todo mundo depende de trabalhar ou sair para uma coisa ou outra, né? Todo mundo tem uma coisa ou outra. A gente é família de agricultor pequeno, né? Daí precisa, né, de sair. Todo dia alguém tem que ir para algum lugar, né? Então fica difícil, né? O acesso ao distrito de Santa Gema também apresenta problemas. Este aposentado reside no interior há 26 anos e contou que no período de safra chegam a cruzar diariamente neste local mais de 100 caminhões. O trecho foi asfaltado há 3 anos, mas por iniciativa do morador. Eu fiz uma compra de uma manta de asfalto de 2 cargas, e botaram aqui mais uns 3 anos atrás já. E nunca mais ninguém pôs nada na estrada. E muitas vezes esses buracos que vocês estão vendo aí, é eu mesmo que tapo. Eu tinha pedra brita amontoada ali dentro, eu trouxe, tapei, mas várias vezes. Várias vezes foi feito isso aí. Mas agora, como eu não tenho mais a pedra, tá desse jeito que vocês estão vendo, é tudo aberto aí, não tem condições das pessoas passar. E agora está se aproximando da safra do milho e da soja daqui mais uns dias. E o fluxo de caminhão é muito grande. Muito grande. Aqui passa mais de 100 caminhão por dia carregado de produto de grãos, né? E a poeira para nós aqui não dá tempo de baixar a poeira, já vem outra, né? É de se encontrarem aqui na frente de casa a quantia de caminhão e carro pequeno e caminhonete que cruza. Não tem o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Eles já estão cruzando quase lá no meu portão lá para desviar os buracos. Vocês podem ver a estrada e o jeito já aumentou para lá, né? Então, acho que alguém devia de fazer alguma coisa para a gente, que a gente também não é um grande empresário, mas pagamos imposto das terras, das coisas que nós usamos aqui. Diante disso, a vereadora Eva Lorenzato afirma que as estradas no interior precisam de mais atenção. Ela também fala com propriedade do assunto, já que é agricultora e mora na zona rural há 3 décadas.
Minha história dos últimos 30 anos é aqui no meio rural da cidade de Passo Fundo. E especialmente no período de campanha, que eu conversei muito com os agricultores, a principal demanda do meio rural é a trafegabilidade das nossas estradas. É como o seu Ari vinha dizendo, a dona Lourdes e tantos outros agricultores que não estão aqui hoje, mas que eu os represento, Paula. É a necessidade de ter condições de escoar a sua produção, de procurar ajuda na questão da saúde, agora com pandemia e tantas dificuldades, né? Famílias que têm pessoas com deficiência, que precisam se locomover. Então, é praticamente inacreditável pela importância que o meio rural tem em Passo Fundo, que seja assim, o mínimo que é necessário para as pessoas terem qualidade de vida e permanecerem no meio rural, ainda não ser alcançado para nós que vivemos no meio rural. A gente sabe que agora, em período de safra, as dificuldades com trafegabilidade aumentam. Mais de 100 caminhões por dia aqui na estrada de Santa Gema. Nos últimos dias, na imprensa local também, vários agricultores reclamando e muito no sentido já de desacreditar do poder público, né? E não é isso que a gente quer. Eu, enquanto vereadora, ocupando um espaço público importante, que recebi uma procuração da comunidade para representá-los, principalmente em relação às suas demandas com o Poder Executivo, com o Legislativo, nós estamos aqui para isso, Paula. E a importância da TV Câmara ser nossa parceira aqui e trazer esta demanda tão importante da nossa comunidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco iremos apresentar os detalhes do projeto que atualiza as taxas do Detran. É um minuto só. Nesta semana foi apresentado o projeto de atualização das novas taxas do Detran, prevendo a redução de custos para a maioria dos condutores. Com a adoção do documento digital e unificação dos valores para todos os veículos, a taxa de licenciamento anual no Rio Grande do Sul poderá passar de R$ 94 para R$ 66, no caso de veículos com menos de 15 anos. O que representa 68% da frota. Nós estamos fazendo uma reformulação em algumas taxas que o Detran cobra, observando a determinação do STF, que elas devem ser um valor único pelo serviço, e também uma razoabilidade e uma maior justiça comparando o que os outros estados da região sul e sudeste cobram. Então a gente verifica que algumas dessas taxas aqui do estado estavam realmente distorcidas, elas eram múltiplas, o que não é a visão jurídica correta. Então isso acaba resultando numa redução de boa parte dessas taxas, vai fazer com que as pessoas paguem menos para alterar os registros dos seus veículos e também para emitir o documento anual de licenciamento. Então, a gente está reduzindo, né, a arrecadação do Estado, o valor que o contribuinte paga, com base numa análise jurídica, né, na razoabilidade da cobrança, no que outros estados cobram. Né. Sem dúvida, a gente sabe, né, que o Estado tem uma situação deficitária, isso ainda não está totalmente resolvido, mas a gente também não pode, por conta disso, permanecer com cobranças que não sejam
justificáveis juridicamente e financeiramente. Então, claro, é uma redução de receita importante para o Estado, mas vai trazer, né, uma maior justiça tributária e também mais segurança. A taxa deve remunerar um serviço. Esse serviço ele acontece independentemente da natureza do veículo, do tipo de veículo, da idade que ele tem, do motor que ele tem. É um tipo de serviço que é feito e que deve, pela taxa, ser remunerado. Agora, também é importante ressaltar o custo deste serviço, né? No nosso estado, o Detran tem uma arrecadação que financia não apenas o serviço do Detran, mas também uma série de serviços correlacionados. Isso, inclusive, está decidido pelo Supremo Tribunal Federal, né? É possível e é permitido que se faça, né, justamente através das taxas também ter a remuneração de outros serviços que se correlacionem com a atividade, né, que ali está sendo, que está correlacionada. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, né, quando nós temos veículos automotores circulando, por que existe a necessidade de licenciamento? Por que é demandado um documento que seja portado por esses veículos? E por que nós temos que fazer, quando alguém vende um carro para outro, transfere, fazer a alteração do registro desse veículo? Por que não pode simplesmente as pessoas, né, na sua oficina, fabricar um carro e sair rodando? Porque isso interfere em questões de segurança viária, segurança patrimonial, né, segurança pública, inclusive porque sabemos, na maior parte das vezes, ou boa parte das vezes, muitos crimes que acontecem são feitos com carros roubados. Então, a conferência de se um veículo é de propriedade, se tem a certidão, se tem o licenciamento, é uma forma também de enfrentamento da criminalidade. Então, é pelos as várias questões de segurança envolvidas aqui que se exige, né, uma série de processos a serem cumpridos para emitir uma certidão, um licenciamento, né, o registro do veículo. E aí que é importante também nós entendermos que o custo desse serviço não é o custo do papel apenas. Eu costumo dizer que eu como governador aqui, frequentemente sou demandado, tanto quanto a Procuradoria é demandada para vistar processos, como que dizem, já está na sua mesa para assinatura, governador, é só assinar. E eu digo, olha, a minha assinatura é a consequência de uma série de atos e principalmente da minha revisão sobre esses documentos. Então, eu não sou um assinador de documentos que fica assinando papel automaticamente. A assinatura de qualquer pessoa é a consequência de ler, entender e dar o ok, né? A certidão, o licenciamento, o registro de veículo, tudo isso, né, o resultado final pode ser um pedaço de papel. Mas, por trás disso, existe um processo e uma estrutura de um departamento de trânsito que serve ao propósito de garantir segurança. A tecnologia permite com que os custos sejam menores e é isso que a gente está fazendo, né, reduzindo o valor, mas isso não significa que o fato de um documento não ser mais emitido em papel, que não exista um custo. Imagina tudo que hoje em dia a gente faz de maneira eletrônica e que antes fazia em papel, o papel era apenas uma expressão de parte do custo, né? Não significa que o serviço deixou de existir. Continua havendo licenciamento anual obrigatório, isso é uma regra nacional, então uma taxa tem que ser cobrada. É importante destacar que no caso dessa taxa, o Rio Grande do Sul vai ficar com a mais baixa taxa comparando toda a região sul e sudeste.
e na taxa de alteração de registro, que também é uma taxa que hoje tinha vários valores e agora vai ser um só, nós vamos ficar com a segunda menor taxa do Sul e Sudeste. Então foi tudo feito com uma análise rigorosa, jurídica e financeira, de maneira que a gente tenha as taxas que são razoáveis de serem cobradas. Não podem ser zero, né? Porque há toda uma estrutura de custos por trás e isso acabaria precarizando o próprio controle, né? A gente está falando da propriedade, né, de veículos que são patrimônio das pessoas, então é preciso que haja também segurança no controle de toda essa frota. Nós precisamos dar um duro golpe nesta linha, nessa sequência desta taxa de contágio super acelerada que aí está. E que, diga-se a verdade, não é apenas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a Bahia e outros estados também estão anunciando medidas mais graves em função do quadro que se apresenta, que vai consumindo completamente a capacidade da estrutura hospitalar desses estados. Portanto, nós precisamos do apoio de cada um. Até porque as pesquisas indicam cerca de 60% daqueles que vão para a UTI com coronavírus não voltam, perdem a vida. Então, mesmo que houvesse uma capacidade infinita de expansão da estrutura hospitalar, não seria capaz de salvar as vidas todas. E perderíamos milhares e milhares e mais milhares de pessoas, mesmo que houvesse a expansão infinita da estrutura de UTIs. E não há essa possibilidade de expansão infinita, então esse percentual de pessoas que agravam e que iriam para a UTI sem encontrar leitos disponíveis, infelizmente, tende a aumentar. Por isso está nas mãos de todos nós, e não apenas na mão do governador, mas no que diz respeito à minha parte de responsabilidade, eu não vou me eximir da minha responsabilidade. Nunca me eximi da minha responsabilidade. E por isso estamos suspendendo a possibilidade de cogestão a partir de sábado até o outro domingo, até o dia 7 de março, incluindo o dia 7 de março, para que façam cumprir as regras e os protocolos estabelecidos na bandeira preta. Mas não basta o governador assinar esse decreto se não houver consciência de todos, e por isso eu demando aqui ao povo gaúcho, aos nossos empresários, não é hora de confronto, não é hora de conflito, não é hora de puxar cada um para um lado, nós precisamos puxar numa mesma direção. Foi mostrado aqui na pesquisa da EpiCovid as taxas de atendimento ao pedido de ficar em casa lá do início da pandemia, pela pesquisa que foi feita, com a declaração de cada um, mostrando um alto percentual de pessoas que efetivamente se recolheu com medo do vírus. E o vírus circulava menos. Agora que o vírus circula fortemente na taxa de transmissão mais elevada que já apuramos até aqui, agora mais do que nunca é hora de ficar em casa. Então todos aqueles que podem, fiquem em casa. Nós vamos sim suspender o máximo de atividades o possível, porque precisamos da colaboração de todos. Não houve lugar no mundo que tenha enfrentado a pandemia apenas com expansão de leitos, nem os países mais ricos, nem os países com farta estrutura hospitalar, para pegar países como o Canadá, por exemplo, que tem uma estrutura de saúde pública muito próxima aí do que é o nosso SUS, garantia de atendimento a toda a população, com restrições muito severas. O Reino Unido acaba de começar a relaxar as suas restrições depois de um super restritivo lockdown de atividades. E nós sabemos que a nossa realidade socioeconômica não nos permite fazer medidas tão restritivas por longo período. Mas se nós tivermos engajamento de todos, nesta semana nós já vamos dar um duro golpe nesta taxa de transmissão
e vamos conseguir salvar muitas vidas, de verdade. Vamos estar salvando vidas ao cortar esse ciclo de contágio. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e um ótimo fim de semana.